Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. A todos, enfim, que acompanham as nossas mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso canal, nosso site. Estamos nos aproximando das 700.000 visualizações e contamos com 1.230 inscritos no nosso canal, no nosso site, Jonas Varela 1, na internet, no YouTube. Se inscreva, você também acompanhe nosso trabalho. Hoje nós faremos a leitura da introdução geral das cartas de São Paulo no Novo Testamento, logo após o Ato dos Apóstolos, né? Então, cartas de São Paulo no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, na Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Então, cartas de São Paulo, introdução geral. Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. As informações sobre sua vida estão nos Atos dos Apóstolos e nas cartas que ele escreveu. Nasceu por volta do ano 10 da nossa era, na cidade de Tarso da Cilícia. Atos capítulo 9, versículo 11. Filho de judeus da tribo de Benjamim, cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. Deve ser FL, é Filipenses, né? Ou é Filemon? FL, F1, não é FL. Ontem eu vou ver aqui, FL, Filipenses. Eu vou confirmar, né? Filipenses. Justamente, Filipenses. Filemon, deixa eu ver aqui. Onde é que tem Filemon? Filemon é FM, né? Portanto, Filipenses capítulo 3, versículo 5, né? Se refere aqui a Paulo, né? Filho de judeus da tribo de Benjamim, cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Jovem ainda, foi para Jerusalém, onde se especializou no conhecimento da sua religião. Tornou-se mestre e fariseu, ou seja, especialista rigoroso e escrupuloso no cumprimento de toda a lei judaica e seus pormenores. Atos capítulo 22, versículo 3. Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Até que se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco. Atos capítulo 9, versículos 1 a 19. A experiência de Jesus mudou completamente sua vida até a morte, situada por volta do ano 67, ano 67. Paulo é homem bem preparado. Além de conhecer a fundo a religião de seus pais, possui boas noções das filosofias e religiões gregas do seu tempo. Escreve e fala em grego. Enquanto judeu, tem mentalidade completamente diferente da dos gregos.
mas se esforça para assimilar a maneira de pensar dessa gente. Além disso, é cidadão romano, Atos capítulo 16, versículo 37. Ele soube tirar partido desse título, bem como de toda a bagagem cultural que adquiriu para conduzir todos a Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 22. Lendo o que ele escreveu, podemos ter uma ideia de como era seu caráter. Às vezes muito meigo e carinhoso, outras vezes severo. Não abre mão e ameaça com castigos. Descrevendo as comunidades, compara-se à mãe que acaricia os filhinhos e é capaz de dar a vida por eles. 1 Tessalonicenses, TS, vamos confirmar, TS, né? Eu acho que é Tessalonicenses, né? Mas vamos confirmar, vamos ver. Tessalonicenses, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Não. TS, Tessalonicenses. Deixa eu ver. Onde é que tá aqui? TS, né? TS é justamente Tessalonicenses. Tessalonicenses. Paulo é homem bem preparado, além de conhecer a fundo a religião de seus pais, possui boas noções das filosofias e religiões gregas do seu tempo. Escreve e fala em grego, enquanto judeu tem mentalidade completamente diferente das dos gregos, mas se esforça para assimilar a maneira de pensar dessa gente. Além disso, é cidadão romano, Atos 16, capítulo 37. Atos, capítulo 16, versículo 37. Ele soube tirar partido desse título, bem como de toda a bagagem cultural que adquiriu para conduzir todos a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 22. Lendo o que ele escreveu, podemos ter uma ideia de como era seu caráter, às vezes muito meigo e carinhoso, outras vezes severo. Não abre mão e ameaça com castigos. Escrevendo as comunidades, compara-se à mãe que acaricia os filhinhos e é capaz de dar a vida por eles. 1 Tessalonicenses, não é? Primeiro Tessalonicenses, justamente, capítulo 2, versículos 7 e 8. Sente pelos fiéis novamente as dores do parto. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Ama-os e por isso se sacrifica ao máximo por eles. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Mas é também pai que educa. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Que gera as pessoas, por meio do Evangelho, a vida nova. 1 Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 15. Sente pelas comunidades que fundou o ciúme de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Temendo que elas percam a fé, quando se faz necessário, é severo e ameaça exigindo obediência. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Paulo é capaz de amar todos os membros de todas as comunidades sem distinções. Constantemente os chama caríssimos e amados. Quer que todos sejam fiéis a Deus. É assim que se tornarão seus filhos, como, por exemplo, Timóteo,
1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. É assim que se tornarão seus filhos, como, por exemplo, o Timóteo, né? Um é Timóteo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. É interessante ler as cartas de Paulo e anotar com quanta frequência ele usa expressões tais como tudo, todo, sempre, continuamente, sem cessar, etc. Para com elas expressar sua constante preocupação para com todos. Atividade apostólica. Jesus, durante sua vida, se movimentou quase que exclusivamente dentro de uma pequena região, a Palestina. Poucas vezes ele esteve em terras que não pertenciam aos judeus. Falou do reino, semelhante ao grão de mostarda, que cresce e abriga os pássaros. Lucas capítulo 3, versículos 18 e 19. E pediu que os discípulos percorressem o mundo e anunciassem o Evangelho a todos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Depois que se converteu, Paulo começou a anunciar o Evangelho aos judeus, mas eles o perseguiam e lhe criavam uma série de obstáculos. Diante da rejeição do Evangelho por parte dos seus connacionais, ele se volta para os pagãos. Atos capítulo 13, versículos 44 a 49. Até o fim da vida, Paulo tem consciência de ter sido destinado a levar a palavra de Deus aos pagãos, pois em Cristo o Pai chama todos. Pois em Cristo o Pai chama a todos a salvação. A esse projeto Paulo dá o nome de mistério, e ele é seu principal executor. Mas não é fácil pôr em prática esse plano quando se trata de aplicá-los a realidades diferentes daquelas que Jesus de Nazaré viveu. O próprio Paulo não conheceu pessoalmente Jesus. O que ele fez foi a experiência do Cristo ressuscitado. Portanto, ao anunciar o Evangelho aos pagãos, foi preciso adaptá-lo à mentalidade dos ouvintes, respondendo às preocupações que eles tinham, conservando o que era essencial e deixando de lado o que não era importante. Pelo fato de não ter vivido com Jesus como os demais apóstolos, ele enfrentou sérias dificuldades. Alguns afirmavam, ele não é apóstolo, pois não viu o Senhor. Paulo se defende, contando sua experiência com Cristo, Gálatas capítulo 1, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 4. Outros diziam, só quem andou com Jesus de Nazaré é que pode fundar comunidades. A essa crítica ele responde, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 2 e 3. Outros ainda afirmavam, ele realmente não é apóstolo, pois se fosse teria a coragem de viver à custa da comunidade. Ele não é livre. Paulo responde que para ele anunciar o Evangelho é uma obrigação. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 15 a 17. Ele cumpre uma ordem. Por isso não tem direito de ser sustentado por outros. Isso aqui Pois é. Olha aqui, vamos repetir aqui que é muito importante. Ele realmente não é apóstolo, pois, se fosse, teria a coragem de viver à custa da comunidade. Ele não é livre. Paulo responde que para ele anunciar o Evangelho é uma obrigação. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, capítulo 9, versículos 15 a 17. Ele cumpre uma ordem. Por isso não tem direito de ser sustentado por outros. Ele considerava muito perigoso unir pregação do Evangelho com dinheiro.
Veja bem, viu? Paulo achava muito perigoso, ele considerava muito perigoso unir a pregação do evangelho com dinheiro. Por isso, preferia ganhar o pão com o suor do rosto e anunciar o evangelho gratuitamente, conforme Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 17. Apesar de Jesus ter dito que o operário é digno do seu sustento, Mateus capítulo 10, versículo 10. Além disso, ele teve que lutar contra os falsos missionários, conforme 2 Coríntios capítulo 10 a 12, que anunciavam um evangelho fácil, que fugiam da humilhação e da tribulação. Paulo não tem em mãos o evangelho escrito. Ele o traz impresso na sua carne, marcada por toda sorte de sofrimento. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 21 a 29. A ponto de estar crucificado com Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Trazendo em seu corpo as marcas da paixão de Jesus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, Gálatas capítulo 6, versículo 17. E completando no seu corpo o que falta das tribulações de Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Assim, ele pode dizer que já não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Gálatas capítulo 2, versículo 20. É assim que ele anuncia o evangelho. As cartas. Paulo foi quem criou a comunicação escrita para o Novo Testamento e foi aquele que mais escreveu. Suas cartas são anteriores aos textos dos evangelhos. Quais os motivos que o levaram a escrever? Sem dúvida, suas cartas são pastorais. Procuram iluminar com o evangelho os problemas enfrentados pelas comunidades cristãs. Ele não inventa teorias, mas tenta, a partir das dificuldades, mostrar o que significa ser cristão, naquele momento e naquele lugar determinado. Por isso é que certas soluções por ele apresentadas devem ser entendidas à luz dos problemas e da realidade que tal comunidade viveu, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículos 2 a 16. Paulo escreveu em grego, mas seu modo de pensar é, na maioria das vezes, o de mestre judeu. Por nós, não é fácil acompanhar seu raciocínio. O Antigo Testamento passa necessariamente por Jesus Cristo. Este, com sua vida e pregação, ilumina o ser e o agir do cristão. É por isso que em suas cartas encontramos muitas citações do Antigo Testamento, mas os ensinamentos aí contidos não chegam aos cristãos sem serem iluminados, refeitos ou anulados pela pregação e vida de Jesus Cristo, a quem o cristão aderiu pela fé. Como ler as cartas? A ordem que as Bíblias utilizam para apresentar as cartas de Paulo é a do tamanho, da maior à menor. Para quem começa a ler Paulo, essa ordem pode não ser a melhor. De fato, a primeira carta que aparece aos Romanos é uma das mais difíceis e um tanto teórica, e não foi a primeira a ser escrita. Ela pressupõe o amadurecimento do pensamento de Paulo e foi escrita a uma comunidade que ele não fundou nem conhecia. Portanto, em vez de seguir a ordem de tamanho, sugere-se outro caminho: ler as cartas segundo a ordem cronológica, ou seja, segundo as datas aproximadas em que foram escritas. Ora, a ordem cronológica não é uma questão pacífica.
os estudiosos discutem ainda hoje qual a época em que apareceram, mas pode-se traçar um roteiro. Começa-se com 1º e 2º Tessalonicenses e depois Filipenses. Daí podem-se ler 1º e 2º Coríntios, conforme para isso a introdução a 2 Coríntios. Prosseguindo nesta ordem, Gálatas, Romanos, Efésios, Colossenses, Filemão, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Antes de ler uma carta, seria bom perguntar: quais os problemas que estão por detrás desse texto? A quais questionamentos Paulo responde? Por que ele precisou escrever? Para entender essas questões, as introduções serão uma ajuda indispensável, bem como as notas. Finalmente, lendo as cartas em ordem cronológica, será possível acompanhar os temas que mais interessam, por exemplo, como deve ser a comunidade, o que significa ser cristão, qual a tarefa do agente de pastoral, qual o projeto de Deus, como levar à frente a evangelização, etc. Esses e outros temas aparecem com bastante frequência ao longo das cartas e será mais fácil fazer o confronto entre o que Paulo disse a cada comunidade em tempos e circunstâncias diferentes. Aqui nós concluímos no nosso vídeo de hoje a introdução geral, introdução geral das cartas de São Paulo. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. E no nosso próximo vídeo nós faremos a leitura da carta aos Romanos. A salvação vem pela fé. Então, fazendo a nossa leitura dos livros, aqui foi só a introdução às cartas de Paulo, introdução geral. Agora, fazendo a contagem dos livros, aqui vai ser o 6º livro, Carta aos Romanos, Vamos deixar deixando de fora a introdução geral, das cartas de Paulo, Só a introdução, Importante contar as cartas, Cada livro. Então, o nosso próximo vídeo nós vamos fazer a leitura da carta aos Romanos. A salvação vem pela fé, a introdução, Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. E até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, amém.